Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal para dar continuidade ao nosso tema, à nossa série. Espero que todos estejam bem e estamos para a honra e glória de nosso Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos, a você que está nos ouvindo, que está acessando aos nossos vídeos. Temos de alguns lugares, interior de São Paulo, temos na Bahia o meu irmão, um abraço para o meu irmão que ouve todos os nossos vídeos, assiste, que Deus te abençoe. Nós vamos dar continuidade à nossa série e hoje nós chegamos ao juízo, ao último tema dessa série. Antes, porém, eu gostaria de convidar você para juntos fazermos uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento. Ao estudarmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa se fazer presente tanto em nós quanto nos que assistirão esse vídeo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos construindo esta série para chegar no juízo. A sexta-feira passada nós falamos sobre as 2.300 tardes e manhãs e chegamos no ano de 1844, no qual Daniel 8,14 dizia que neste ano, em 1844, o santuário seria purificado. E se nós prestarmos atenção, a purificação do santuário no santuário terrestre acontecia no dia 10 do sétimo mês. Então, a partir do ano de 1844, está sendo representado no santuário celestial este dia da expiação que acontecia no santuário terrestre. O que acontecia? O que era esse dia da expiação? Esse dia da expiação era um juízo para o povo de Israel. Todas as pessoas que tivessem pedido perdão verdadeiramente, de uma forma honesta e sincera, nesse dia, no dia da expiação, que era chamado também como dia da purificação do santuário, eles eram perdoados. De outra forma, os que não haviam pedido perdão de maneira correta, honesta, diante de Deus, ele sofreria a morte. A Bíblia diz que ela era extirpado do meio do povo de Israel. Então era um juízo. Daquele dia, a partir do próximo dia, no povo de Israel, era um novo começo. Então, o juízo é exatamente isso. A purificação do santuário, do qual Daniel 8,14 dizia, é exatamente isso. O juízo. O início do juízo do povo de Deus. E nós entendemos que o juízo, e nós vamos estudar isso no vídeo de hoje, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é o juízo investigativo, a segunda fase é o juízo comprovativo e a terceira fase é o juízo executivo. E como eu disse, nós vamos então atentar para isso no vídeo de hoje, entender essas 3 fases do juízo. Antes de entrar exatamente nesse tema, nós precisamos entender o conceito de salvação. Muitos dizem por aí que a salvação é pela graça. E a salvação realmente é pela graça. Outros dizem que a salvação é pelas obras. E há um conflito. Porém, nós devemos tomar cuidado porque esses 2 pontos podem se tornar 2 extremos. Às vezes as pessoas dizem que é salvo pela graça, só que eles pensam que essa salvação permite que cada um deles possa fazer toda e qualquer coisa, porque eles são salvos pela graça. O resto não importa. Mesmo que eles façam qualquer coisa, a graça cobre. Outros entendem que a salvação é pelas obras. Então eles começam a fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo, entendendo que as obras lhe salvarão.
Estes são dois extremos e os extremos são perigosos. Então nós precisamos entender graça e obra. Graça é um favor imerecido. Quando Cristo morreu, Ele abriu a graça para todos os pecadores. Abriu essa graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte é a morte eterna. Então, quando Jesus morreu, Ele morreu essa morte eterna para que, se nós aceitássemos a graça que Ele nos oferece em decorrência da sua morte, essa morte eterna que Ele morreu substituiria a nossa morte. Então nós ganharíamos a graça, nós ganharíamos a salvação, o perdão de nossos pecados, a salvação de graça. Não precisaria fazer nada. Agora, e as obras? E as obras? As obras têm o seu devido lugar. Porque quando eu sou salvo pela graça, juntamente com a graça, vem o Espírito Santo trabalhar em meu coração. E quando o Espírito Santo trabalha em meu coração, isso faz com que aconteça em mim uma transformação, uma conversão. E a própria palavra já diz, conversão. Eu andava numa direção e agora o Espírito Santo trabalhou em meu coração e eu passo a andar agora em outra direção. Se eu roubava, aceitei a graça de Jesus e essa graça, o Espírito Santo que veio com essa graça, me transformou e eu então deixei de roubar. Passei a não roubar mais. E agora as minhas obras são diferentes das obras que eu fazia anteriormente. Então, a obra é nada mais, nada menos do que o resultado da salvação pela graça, da graça que inundou o meu coração. E agora, então, o Espírito Santo me transformou e as minhas obras, desde então, de agora em diante, passam a ser outras. Então, as obras é o resultado da salvação pela graça. É o exemplo de Jó, né? Quando Deus estava discutindo com Satanás sobre Jó, Deus disse que Jó era um homem justo e íntegro. Deus já sabia que Jó era justo e íntegro, mesmo se Deus apagasse as obras de Jó, porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Mas como é que Satanás saberia que Jó era um homem justo se ele não acompanhasse as obras justas de Jó? Não tinha como Satanás saber. E Deus falou para Satanás, Jó é um homem íntegro e justo. E Satanás concordou com Deus, porque Satanás via nas obras de Jó, a justiça de Deus. Então, a justiça, as obras, melhor dizendo, é o resultado da graça que transforma o meu coração e eu passo a agir de outra maneira da que eu agia anteriormente. Então, se a salvação é pela graça, por que nós vamos ser julgados pelas obras? Justamente por isso. Porque ao ganhar a salvação, eu passo a fazer outras obras diferentes. Se a salvação, se a graça não transformou o meu coração e não fez eu mudar as minhas obras, isso não é graça. Então, as obras servem para mostrar para todos que a graça me transformou. Agora, se Deus é onisciente, né? Por que é necessário o julgamento, se Deus já sabe todas as coisas? Deus é onisciente, realmente. Só que todos os outros seres não são oniscientes. E Deus é um Deus de clareza, de transparência. Quando Satanás pecou lá no céu, Deus podia ter destruído totalmente Satanás no mesmo instante. Mas os outros seres não iam entender esse ato de Deus. Iam obedecer a Deus por medo. Então Deus permitiu, porque Deus é transparente, Deus permitiu que Satanás vivesse e desenvolvesse as suas ações para que todos soubessem, pela transparência de Deus, que as ações do pecado são realmente más. Então, Deus é onisciente,
Mas todos os seres, os outros seres, não são oniscientes. E como Deus é um Deus que quer clareza, Ele precisa fazer o julgamento para que os outros seres enxerguem o que Ele já sabe. E que não fique dúvida nenhuma entre todos os seres que há no universo. Nós vamos ler agora, passar a ler os textos bíblicos para que nós possamos embasar. Nós vamos ler muitos textos bíblicos hoje e essa série que nós estamos fazendo, nós estamos baseando na Bíblia, porque são assuntos que alguns têm dúvidas e nós estamos usando exclusivamente a Bíblia para que não fique dúvida nenhuma. Então, esse juízo vai acontecer de alguma forma. Nós vamos entender a partir de agora exatamente como esse juízo, como esse julgamento, esse juízo de Deus acontecerá. Eu gostaria de ler o primeiro texto, Atos 17, o verso 30 e o verso 31, que diz assim, ó: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Então, este verso aqui de Atos nos mostra que haverá um juízo. Deus há de julgar a todos, através de Jesus, Deus há de julgar a todas as pessoas. Então, é claro e evidente, em muitos outros textos da Bíblia, é evidente que o juízo acontecerá, que terá um juízo. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, quando nós não sabíamos, mas a partir do momento que nós sabemos, começa-se a contagem de todos os nossos atos, de todas as nossas ações. Nós vamos passar adiante. Esse juízo, então, já vimos que acontecerá. Onde na Bíblia nós podemos encontrar esse juízo, esse tribunal sendo montado? Para ter um juízo, é claro, precisa ter um tribunal. Agora, onde é na Bíblia que nós encontramos esse tribunal sendo montado? Vamos lá para Daniel 7, verso 9 e verso 10. Muito bem. Diz assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então a Bíblia fala claramente o momento, descreve o momento em que esse tribunal estava sendo montado. E quando era isso aqui? Segundo Daniel 8,14, em 1844. Em 1844, em que iniciaria a purificação do santuário, em outras palavras, iniciaria o juízo, acontece então a montagem do tribunal no céu, no santuário celestial. E tem outra passagem ainda em Apocalipse, tem outra passagem que também contribui para entendermos melhor a passagem de Apocalipse, Apocalipse 4, é mais detalhada, também mostra a montagem do tribunal do juízo no santuário celestial. Apocalipse 4, o verso 2 até o 4, diz assim, ó: Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Olha aqui, montando-se o tribunal. E no trono, alguém sentado. Deus, né? Não, a Bíblia não fala, eu aqui estou falando, Deus. E este
E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então aqui nesse verso nós vemos um pouco mais de detalhe. Além do trono de Deus sendo montado, estava sendo montado também 24 tronos, onde 24 anciões sentariam nesses tronos. E se nós continuarmos lendo aqui na leitura de Apocalipse 4, nós vamos ver que tinha outros elementos que compunham aqui esta visão de João, o tribunal, a montagem do tribunal para o juízo lá, o juízo celestial lá no santuário. Agora, como eu disse, quando isso aconteceu? Segundo Daniel 8,14, em 1844, porque a partir de 1844 o santuário seria purificado. E se o santuário do céu foi o original para o santuário da terra, ou melhor dizendo, se o santuário da terra era a cópia do santuário do céu, e nós vimos em Hebreus que tudo o que acontecia na terra era sombra do que aconteceria no céu, então no céu também teria a purificação do santuário. E, segundo Daniel 8,14, iniciaria em 1844. Agora, de que o céu seria purificado? Há pecado, então, no santuário celestial? Porque se houver pecado no santuário celestial, há pecado no céu? Será que no céu há pecado? Muito bem. No céu não há pecado, mas no céu há registros de pecados. E nós vamos ver em um texto daqui a pouquinho. E esta purificação do santuário seria a purificação dos registros dos pecados, destes pecados que há lá no santuário celestial. Então, este juízo iniciou em 1844. E como é que iniciaria, como é que procederia este juízo? Nós vamos ver aqui no livro de 1 Pedro 4,17. Como é o procedimento? 1 Pedro 4,17 diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, segundo a carta aqui de Pedro, segundo o livro de Pedro, 1 Pedro, está dizendo que o juízo começará pela casa de Deus, pelo povo de Deus, por aqueles que obedecem a Deus. Então, é a partir destes que o juízo iniciará. E de que maneira vai ser esse juízo? A Bíblia diz? De que maneira vai ser esse juízo? A Bíblia diz. Apocalipse 20, vamos lá em Apocalipse 20, o verso 15. Diz assim, e se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. Opa, aqui já aparece mais um elemento. Aqui fala o livro da vida. Se alguém não for encontrado o seu nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O verso, tem outro verso que complementa esse, Apocalipse 21, verso 27, que diz assim, nela, aqui está falando da Nova Jerusalém, diz que nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que é isso? Um elemento novo, um livro. Então, todas as pessoas que estiverem com o nome inscrito no livro da vida, estes serão julgados. E que livro é esse? A Bíblia diz que este livro é o livro onde há registrado o nome de
todas as pessoas que um dia se converteram. A Bíblia fala livro porque é uma maneira fácil de nós entendermos, mas nós não sabemos exatamente como é o registro lá no céu, os registros como são feitos lá no céu. Livro é uma maneira humana de se entender. E como a Bíblia foi escrita por seres humanos, então ele exemplificou como livro, mas nós não sabemos exatamente os registros no céu como é feito. Então, vamos dizer da maneira como nós conhecemos. Então, há um livro no céu onde é registrado o nome de todas as pessoas quando eles aceitam a Cristo, quando eles aceitam a graça. O seu nome, então, é escrito lá no livro da vida. Não importa se um dia ele saiu, se voltou, o nome dele, quando ele se converte, quando ele aceita a graça, quando ele aceita a salvação em Cristo, o nome dele é escrito no livro da vida. Então, este livro fica lá como registro no céu. Então, todos os nomes que estiverem registrados no livro do céu, estes nomes serão julgados. Será que tem mais algum livro? A Bíblia relata mais um livro. Vamos ver? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3,16 nos fala de um outro livro também que há no céu. Diz assim: Então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, no céu, há um memorial, um registro de todas as obras. Muito bem, temos mais um livro? Um verso para isso? Temos mais um verso para isso. Salmo 56. Salmo 56, vamos lá, verso 8. Diz assim, ó: Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no livro? O salmista está dizendo aqui: não há registrado todas as minhas ações no livro? Então a Bíblia diz que há também, além do livro da vida, onde o nome de cada um que aceita Jesus é escrito, há também um livro memorial, onde é escrito todas as ações, todas as palavras do ser humano. O anjo, quem escreve, quem relata? O anjo relator. Todos nós temos um anjo e todas as nossas ações, todas as nossas palavras são registradas por esse anjo lá no livro memorial que existe no céu. Então, quando o seu nome for passado no tribunal do céu, é diante desses livros que você vai ser julgado. Às vezes algumas pessoas pensam assim: mas se eu for ser julgado no céu, quando eu for julgado no tribunal celestial, eu vou estar presente lá? Não há necessidade de você estar presente lá. Os teus registros já estão. E o juiz é tão justo que a sua presença não vai fazer diferença nenhuma lá no tribunal do céu. Todos os registros das tuas ações e palavras estão registrados. Então, não faz diferença a sua presença ou a sua ausência. O nome vai ser lido e as ações vão ser faladas. E aí, se você tiver um pecado não perdoado, quando você comete um pecado, ou quando nós cometemos um pecado, nós precisamos pedir perdão a Deus. Se o nosso pecado for perdoado, é escrito na frente do pecado, justificado, alguma coisa desse jeito. E se nós não pedirmos perdão, o registro continua lá com o nosso pecado. E nesse dia, não entrará ninguém que houver pelo menos um pecado registrado sem perdão no livro memorial que existe no céu. Por isso, irmão, eu e você devemos pedir perdão dos nossos pecados diariamente,
para que nada fique registrado como não perdoado no livro memorial que existe no céu. Perceberam? Então haverá livros de registros que serão verificados quando do julgamento de todas as pessoas. Este é o que nós chamamos de juízo investigativo, porque está sendo investigado o pecado de todas as pessoas. Se foi perdoado, se não foi perdoado. E nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Os nomes em que os pecados não tenham sido apagados ou justificados, perdoados, estes nomes não serão aceitos como justos para a entrada no céu. Mas o juízo continua. O juízo continua. Nós vamos ler agora em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Só os justos que serão julgados? Somente o nome dos justos passarão nos livros dos céus? Vamos ver 1 Coríntios 6, o 2 e o 3. Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. O que esse verso está querendo dizer? O verso está querendo dizer que nós, aqueles que forem achados justos diante de Deus, porque o sangue de Jesus cobriu os seus pecados, subirão e terão acesso a todos os registros do céu. E essa parte do juízo nós entendemos como juízo comprovativo, porque nós vamos comprovar tudo o que foram escritos nos livros. Como eu disse, Deus é um Deus justo e é um Deus transparente. Então, Ele vai permitir que os justos verifiquem todos os registros que há no livro celestial, de todos os que foram aceitos e de todos os que foram rejeitados. E por isso que fala que nós havemos de julgar aqueles que não foram aceitos ou que foram rejeitados. Nós teremos a possibilidade de verificar nos livros de registros e realmente comprovar que eles não mereceram estar no céu. E os anjos, diz que nós vamos julgar os anjos, porque estes registros foram efetuados pelos anjos. E nós vamos conferir e comprovar que os anjos realmente agiram corretamente em todos os registros nos livros celestiais. E então isso acontecerá com os que não irão para o céu, com os que foram rejeitados. Haveremos então de comprovar que eles realmente não mereceram o céu. Agora, a outra parte do juízo, que eu disse que era 3 partes, já vimos o juízo investigativo e o juízo comprovativo. Agora precisamos ver o juízo executivo. O que a Bíblia diz a respeito do juízo executivo? Romanos 2, 6 a 8, diz assim: que retribuirá, vou ler dos 5, para que entendamos melhor. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então aqui é o juízo executivo. Depois que forem comprovados todos os registros lá no santuário celestial, nos livros do céu, então Deus haverá de dar a sentença final a todos. Aos que
foram justos, a vida eterna ao lado de Cristo. Aos que foram injustos, a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Esta comprovação acontecerá durante o milênio que passaremos no céu, que é outro tema em que posteriormente nós vamos estudar. E pós-milênio acontecerá então o juízo executivo, em que Deus dará a cada um segundo a sua obra. Os que praticaram o bem herdarão a vida eterna. Os que praticaram o mal herdarão a morte eterna. Apocalipse também endossa. Apocalipse 20, verso 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Meu irmão, meu amigo, este é o juízo executivo, onde Deus aplicará a sentença a todos, e a Bíblia diz, segundo as suas obras. E é por isso que eu digo que as obras são importantes, porque as obras é o resultado da salvação que você aceitou pela graça. Quando você aceita a salvação pela graça, as suas obras passam a ser as obras de um homem salvo, de um homem convertido. E quando você demonstra essas obras, você demonstra essa salvação através das obras, você está mostrando para o mundo e para todo o universo caído e não caído, ou seja, para os anjos do céu e para os anjos de Satanás, de que você é um novo homem, de que você é um homem convertido. Se você permanecer na sua vida da mesma maneira, como é que saberão que você é um homem convertido? E é aí onde entram as obras. As obras, as tuas ações, as tuas palavras é que dirão ao mundo que você é um homem convertido. E agora, o último verso que nós vamos ler, qual será a base do juízo? O juízo será regido por qual lei? Porque todas as condenações ou as absolvições estão ali porque infringiram ou não alguma lei. A lei de trânsito, a lei da Constituição, né? E no juízo do Tribunal Celestial, qual é a lei que regerá o juízo? Vamos ver? É o último verso. Tiago 2, depois de Hebreus aqui, Tiago 2, verso 10 a 12, diz assim: pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém não matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então haverá uma lei, meu irmão, que será a norma do juízo, pela qual o juízo, uma lei que regerá o juízo. E essa lei, a Bíblia diz em Tiago, que é a lei da liberdade. E onde está essa lei? Tiago citou alguns dos mandamentos dessa lei. Não matarás, não adulterarás. Essa lei se encontra em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos será a lei que regerá esse juízo que acontecerá no céu. A partir de 1844, o juízo iniciou, passando nome a nome, medindo pela norma que é a lei dos 10 mandamentos. Eu e você precisamos estar preparados, porque quando o nosso nome passar em juízo, nós precisamos ser aprovados se quisermos entrar na Canaã Celestial. O juízo acontecerá. O juízo está acontecendo. Desde 1844, Deus está julgando nome por nome.
Nós precisamos tomar ciência e pedir a Deus que Ele nos guarde e nos oriente, para que quando o nosso nome for passado em juízo, nós possamos nos achar em pé diante do nosso Deus, perdoados, justificados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe, para que nós possamos, ao passar por esse juízo, alcançar a vida eterna em Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela compreensão da Tua Palavra. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a permanecer firme, nos ajude a aceitar a graça de Cristo e, a partir dessa aceitação, mudar a nossa vida e viver como homem e mulher salvo por Cristo, obedecendo ao que o nosso Senhor Jesus nos pediu. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.